Existe uma pessoa muito bela, que não existe palavras nessa terra que possa expressar a beleza que ele tem, a perfeição que ele é e todas as qualidades dele. Não existe palavras. Fui buscar na palavra, fui buscar na Bíblia o que a Bíblia fala dele. O que ele fala dele ainda não tem palavras para expressar dessa pessoa incrível que é o Espírito Santo. Então nessa manhã eu quero falar dele. Eu não venho falar de experiência, eu não quero falar do que a gente tem feito, eu quero falar de quem ele é. Olha para o seu irmão e fala assim: quem é o Espírito Santo na tua vida? Então uma das coisas que a gente tem que aprender, eu estava falando com o Senhor, e eu falando assim, tem momento na vida da gente que a gente só ouviu falar, igual Jó, né? Eu só ouvia falar do Senhor, mas agora meus olhos te veem. E eu quero ainda que meus olhos vejam o Senhor. Quero chegar nesse nível de vê-lo. Então, eu quero falar dessa pessoa incrível. Estava um texto que veio no meu coração, acordei com ele no meu coração. Foi quando ele visitou Maria. Quando ele visitou Maria, a palavra do Senhor disse lá em Mateus 3. Lucas, né? Lucas capítulo 1, 35. Pode colocar nas telas para mim, ficar mais rápido, né? E fala assim, que o Senhor quando o visitou, Maria estava no lugar secreto, com certeza, no momento de intimidade com o Senhor, conversando com Ele. Era uma mulher de Deus, era uma mulher cheia da graça, muita sede, muita fome, porque a palavra do Senhor diz, Ele é bem claro a respeito, que Ele só vem para quem tem fome e que tem sede. Tem alguém que tem sede e fome aqui? Não de águas naturais, não estou falando de comida, estou falando dele, da pessoa do Senhor. E Ele vem para quem é essas pessoas, Ele se revela a ela, Ele se manifesta a ela. E Ele visitou aquela mulher exatamente porque ela estava no momento do lugar secreto, falando com Ele. E o Senhor veio exatamente dar uma notícia poderosa que mudou a vida daquela mulher para sempre. Nunca mais ela foi a mesma. Nunca mais. A partir daquele dia a sua história revirou. Foi escrita de uma maneira assim, que não era nada, que nem conhecia, que não era mais uma na história. Quando o Senhor visitou, aquela mulher deu uma sacudida, o Espírito Santo deu uma sacudida na sua história, mudou totalmente a sua história. Eu quero falar desse, que muda a nossa vida, é desse que nos transforma, que gera exatamente isso na nossa vida, é esse que dá uma sacudida na nossa história, muda de rota a nossa história. Se a sua vida estava boa, Ele começa a dar uma outra história, outro rumo, outro sabor, outra direção. Ele começa a colocar beleza na sua história, Ele começa a colocar grandeza na sua história, Ele começa a colocar coisas extraordinárias, né? Então uma coisa linda que o Espírito Santo começa a fazer. E aqui, quando Ele encontrou com Maria, Ele chegou naquele lugar, em Lucas 35, ele visitou, aquele anjo visitou Maria. Ele falou assim, aquela mulher fez uma pergunta para Ele, quando Ele falou do propósito, que Ele falou do plano para ela. Ele falou assim, eu estou aqui por causa disso. A palavra do Senhor diz que aquela mulher ficou embaraçada, ela ficou confusa, por causa daquela mensagem. Por que o Senhor visitou? Por que o Senhor falou aquilo para ela? Ele simplesmente falou assim, ele simplesmente respondeu, descerá, deixa o texto para mim ler, glória a Deus, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o entre santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O que a palavra do Senhor diz aqui? Descerá sobre ti. Coloca a mão na cabeça do seu irmão e fala, descerá sobre ti o Espírito Santo. Fala, e o poder do Altíssimo te envolverá. Que coisa! Foi aí que o Senhor começou a ministrar no meu coração naquela manhã. Eu fui para a igreja com essa mensagem no meu coração, Deus queimando isso dentro de mim. Que coisa extraordinária! A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo desce
sobre a vida daquela mulher, e o poder do Espírito Santo, do Altíssimo, ia envolver. Como que o Espírito Santo envolver? Para quê? Para gerar vida. Olha, só existe uma maneira de você gerar um avivamento quando o poder do Espírito Santo desce sobre você. Só existe algo sobrenatural na nossa vida, acontece algo natural na nossa vida, só se tornamos pessoas diferentes, pessoas com mudança, pessoas transformadas, quando o poder do Altíssimo nos envolve. Todas as pessoas que é envolvida pelo poder do Espírito Santo, ela tem outro estilo de vida, outra linguagem, outra maneira de viver. Ela trabalha diferente, ela faz as coisas para o Senhor diferente, ela serve diferente. Todas as pessoas que você vê com a unção nova, que aquela pessoa diferenciada, que aquela pessoa faz com tanta alegria, ela é envolvida pelo poder do Espírito Santo da sua vida, a unção de poder de Deus. Então a palavra do Senhor, ele começa, e aquela mulher, quando ela ouviu aquilo, ela falou assim: Senhor, eu estou aqui para dizer para o Senhor que eu estou pronta para te servir. Eu sou a tua serva, e eu vou receber isso com muita alegria, independente se as pessoas vão entender, se as pessoas vão me aceitar, se as pessoas vão questionar ou não, não importa. Eu vou te servir porque eu sou a tua serva. Eu te recebo. Que coisa extraordinária. E lá no capítulo, vou continuar, mas assim, o poder que o Espírito Santo, a beleza do Espírito Santo na nossa vida, o que ele faz, o que ele é, a beleza dele na nossa vida, o que ele nos transforma, o que ele gera. A palavra do Senhor lá em Efésios capítulo 5, verso 18 em diante, ele fala do que nós podemos ser em Cristo, do que nós podemos fazer no Senhor. Aqui, o que ele deseja que nós se tornamos. Com o Espírito Santo nesse dia está fazendo algo incrível no nosso meio, algo assim extraordinário nas nossas vidas. Eu creio que esse ano, eu tenho certeza que esse ano vai acontecer algo muito grande nas nossas vidas. Esse ano o Senhor vai estar preparando algo muito grandioso a fazer no nosso meio, na nossa vida local, no Mante, no Brasil e fora, no nosso Mante Argentina. Eu tenho certeza, eu tenho essa convicção que Deus vai derramar o Espírito Santo de poder sobre nós de uma maneira grandiosa. É algo extraordinário que vai começar a acontecer. Coisas grandes vão começar a acontecer no seu individual, na sua vida como pessoa. Então Ele vai fazer algo muito grande no seu ministério. Ele vai começar a te levantar. Ele vai começar a agir de maneira sobrenatural daquilo que você sempre desejou, sempre sonhou que Ele fizesse na sua vida, que Ele liberasse sobre você. Quem crê que quer receber isso? No seu ministério, na sua cidade, na sua região, na sua vida pessoal, como pessoa. Porque quando o poder do Espírito Santo desce sobre nós, nós somos as primeiras pessoas a ser transformadas. Nós somos as primeiras pessoas a ser mudadas na nossa mente, no nosso coração, de dentro para fora. Nós se tornamos outras pessoas, nós se tornamos outros líderes, se tornamos pais melhores, mãe melhor, filhos melhores. E quando o poder do Espírito Santo, só a transformação acontece na nossa vida quando nós somos tomadas pelo poder do Espírito Santo. Só fazemos as coisas com excelência quando nós somos envolvidas com o poder do Espírito Santo. Não tem como você fazer outra coisa se o poder do Espírito Santo não estiver sobre você. Sabe por que as pessoas trabalham murmurando? Porque o poder do Espírito Santo está sobre ela. Porque o poder do Espírito Santo está sobre nós. A gente faz com alegria, com júbilo, cânticos espirituais. Nós louvamos a Deus, nós celebramos, nós servimos o Senhor mais. É muito pouco. Quando o poder do Espírito Santo está sobre nós, nós trabalhamos para o Senhor, achamos pouco o que nós fazemos para Ele. Lá em Efésios capítulo 5, quero que você coloque lá para mim no telão, por gentileza. Verso 18 em diante, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo.
Olha para o seu irmão e fala assim: enchei-vos do Espírito Santo. Fala: enchei do Espírito. Verso 19. Falando entre vós. Quer que você fala com o seu irmão? Fala: falando entre eu e você, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Olha essa, quando a pessoa está envolvida pelo poder do Espírito Santo, ela começa o quê? Falar, o seu falar, a sua linguagem é como um salmo escrito, composto. É como Davi compõe os seus salmos. É como Asaf cantava, escrevia seus salmos. Então falava assim: entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então quando nós estamos envolvidos pelo poder do Espírito Santo, nós temos um coração, nosso estilo de vida é isso aqui. Quando o poder do Espírito Santo nos envolve, quando o Espírito Santo nos toma, quando o poder do Espírito Santo vem sobre nós, desce sobre nós, nos envolve, nós se tornamos uma pessoa com uma linguagem que a palavra de Deus diz. Isso para mim, para você, para jovem, para mãe, para pai, para filho, para criança, para adolescente, para você, nós que somos líderes. Essa é a linguagem. Aí verso 20, e diz assim: dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando o quê? Graça. É fácil você dar graça? Sabe aquele momento difícil na sua vida que você tem que exercer isso? Agradecer a Deus, ter um coração grato, porque agradecer a Deus é você agradecer pelo que o Senhor faz na tua vida, mas ter coração grato, de gratidão, é você agir diariamente, é um estilo de vida. Quando as coisas não estiverem bem, quando a sua casa não vai bem, quando as suas finanças não vai bem, quando o seu casamento não vai bem, quando os seus filhos não vão bem, quando as coisas não estão dando certo, as portas estão fechadas, os caminhos não estão caminhos abertos, a palavra do Senhor diz que nós temos o quê? Dando sempre graça a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 21 diz assim: sujeitando-vos aos outros no temor de Cristo. É difícil, né? A gente ter esse princípio na nossa vida. Só uma pessoa tomada pelo poder do Espírito Santo, envolvida pelo Espírito Santo, ela pode ter uma vida sujeita uns aos outros, em amor, em temor de Cristo. Ela pode amar, ela pode perdoar. Onde há atrito, não há. Uma pessoa que tem cheia, tomada pelo Espírito Santo, ela não vai permitir que os atritos dividam seu relacionamento, fere o seu relacionamento. Ela não vai permitir situações que venham afastar um dos outros, mas vai sujeitar. Sujeitar é o que? Está sujeito a situações que a mesa seja diversa, mas você está ali para amar aquela pessoa independente da situação, de perdoar. Tem gente que não consegue trabalhar junto, tem líderes que não conseguem trabalhar como equipe, tem pessoas na igreja principalmente, tem irmãos que vivem em problema, e tem irmãos que geram em competições, vivem em competições, em contenda, não consegue sujeitar, porque falta de se colocar debaixo do poder do Espírito Santo. Só o poder do Espírito Santo nos ensina a gente ter relacionamento um com o outro, em amor, em perdoar, independente se a pessoa é difícil de relacionar, porque tem pessoas que são difícil de relacionar por causa do seu coração, do seu histórico de vida, ou talvez problema de caráter mesmo, ou de maneira de agir. Às vezes fere, mas a palavra do Senhor diz que quando nós temos o temor do Espírito Santo, eu estou debaixo, eu sou coberta, eu sou envolvida pelo poder do Espírito Santo, eu consigo naquele momento gerar um relacionamento saudável, agradável,
e eu tenho facilidade de trabalhar numa equipe que muitas vezes não consegue trabalhar em equipe. Não é assim? Nós somos uma igreja, gente, e a igreja é uma família. Nós somos uma família, nós estamos muito mais juntos do que a nossa família biológica. Nós como família, nós somos um povo, igreja é um povo que se relaciona todos os dias, está junto todos os dias, às vezes come todos os dias juntos. Às vezes você não come junto com a sua família biológica assim, você não tem tanto contato. Por isso que a palavra diz que o temor, que o poder do Espírito Santo gera temor, e o poder do Espírito nos envolve e nos ensina a relacionar. Só uma pessoa debaixo de uma unção do Espírito Santo pode gerar vida. Só uma pessoa debaixo de uma unção pode ser tomada pela uma unção de amor, de graça, que possa envolver as pessoas. E aqui lá no verso, quero que você abra agora, lá no Lucas 3,16, quero que você abre para mim, Lucas 3,16, que eu quero falar desse Espírito Santo lindo, tremendo, da qualidade que ele é, do caráter que ele tem, porque ele é isso aqui. Ele nos ensina a ser família, ele nos ensina a andar como igreja, porque a igreja é essa, para nós entrar num novo nível de crescimento poderoso, de avivamento. Até o avivamento vir na nossa vida, nós precisamos entrar num novo tempo do Espírito Santo, de relacionamento com os outros. Nós precisamos ser envolvida pela essa unção de temor e deixar o Espírito Santo nos envolver com o seu poder, para que o avivamento de Deus venha. Existe uma promessa do Senhor para nós. Olha para o Senhor, existe uma promessa para mim e para você. O poder do Espírito Santo, o avivamento virá sobre nós, mas Ele quer que a gente entre num novo nível de graça, de unção, de relacionamento, de unidade. Entender que nós somos uma família, que nós temos uma aliança, que nós somos uma família que tem um elo, que tem compromisso de cuidar um do outro, de amar um do outro, de investir em um outro. Glória a Deus. Quem quer fazer isso? Você investir no seu irmão, não só da sua localidade, não só da sua igreja local, mas de em contexto de todo, na totalidade que ele é. E a palavra aqui em Lucas 3,16 diz assim: disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Que coisa tremenda! Esse é o poder do Espírito Santo, que quando ele desce sobre nós, ele faz algo muito mais maior na nossa vida do que apenas um batismo das águas. Batismo nas águas, você está selando sua aliança, seu compromisso publicamente, dizendo que você é servo do Senhor, que a partir de você tem um estilo de vida, nova criatura. Você saiu do império das trevas, veio para os reinos do Filho do seu amor, mas agora você vai ser tomado pelo poder do Espírito Santo, que fala que ele batizará com fogo. Fala de algo muito maior, poderoso. Lá em João capítulo 14, verso 26, eu quero correr um pouquinho, mas eu quero deixar esse texto para nós, que nós vamos falar do poder do Espírito Santo na nossa vida, e fala assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então a palavra do Senhor diz o quê? Que o nosso Consolador, não existe ninguém mais poderoso para consolar quando nós estamos num momento difícil da nossa vida. Todo mundo pode nos consolar na hora da perca, todo mundo pode nos consolar na hora de tragédia, de dores que a gente tem. E todo mundo pode nos consolar, dando palavra de ânimo em um momento difícil. Mas quando o Consolador, o Espírito Santo vem, ele não só consola, mas ele cura por completo.
Ele remove o peso, Ele remove a angústia, Ele remove a tristeza, Ele tira a tristeza e coloca alegria no nosso coração. Ele tira o luto e nos dá veste de júbilo. Há possibilidade disso? Existe possibilidade. A palavra de Deus diz isso, que no luto Ele nos dá veste de alegria. Então na veste de, quando você está no momento mais difícil, crítico da sua vida, quando você se coloca para ser consolado, para se fortalecer no Espírito Santo, Ele vem trazer uma direção do que a gente precisa. Por isso que o Espírito Santo, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso respirar, Ele é o oxigênio da igreja, Ele é o nosso oxigênio. Sem Ele a gente não consegue respirar espiritualmente, sem Ele a gente não consegue ser livre. A gente passa por toda a tribulação, não é quer dizer que as tribulações têm que acabar, ele faz parte da nossa vida, do nosso caminhar aqui. Não quer dizer que das tribulações vai para destruir sua vida, ela faz parte da nossa caminhada, mas ele não faz parte da nossa história, para lá na frente de vencer. As suas lutas, seus problemas, você tem que passar por ele, você tem que vencer. Você vai deparar com isso, porque ele faz bem para nós. As tribulações faz bem para nos forjar nosso caráter, trazer maturidade, trazer crescimento, e entender que nós precisamos, que nós precisamos e dependemos 100% do nosso Deus. É para isso que as tribulações vêm, mas ela não faz parte da nossa caminhada até no final. O nosso final é uma grande vitória que nós temos. Nós alcançaremos algo muito maior lá na frente. Quando você passa por tribulação, a sua vitória é muito maior. Você pode celebrar, você pode conquistar. Por isso que muitas vezes nós começamos um ministério, e muitas vezes o ministério tem luta, tem dificuldade, a igreja não cresce, o povo não desenvolve, o povo vira aquele negócio aranhado que não vai para frente. Mas passa um tempo, passa uns anos, aquela igreja se torna uma igreja poderosa naquela cidade. Ela muda a história daquela cidade, ela muda o foco daquela cidade, ela marca a história daquela cidade para sempre, ela muda a estrutura, ela sacode as estruturas do inferno daquela cidade. Por isso que nós temos que permanecer e crer no Consolador. O nosso Consolador, naquele momento que você perde aquela pessoa que você mais ama, e Ele te sustenta, Ele te forja, Ele é a tua base, que não deixa você cair. Então o Espírito Santo é muito mais que uma experiência. O Espírito Santo é aquele que está conosco 24 horas, nos sustentando e nos levando a ter experiências profundas, e conhecendo Ele na sua profundidade, na sua essência, que Ele é e que Ele tem. Então o Espírito aqui no verso, quero que você agora abre Atos capítulo 1, verso 5. Atos capítulo 1, verso 5. Atos 1, capítulo 1, verso 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o quê? Com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O que é que estava falando? Para que eles fossem para Jerusalém, permanecesse lá, ficasse lá até que do alto seria revestido de poder. Por isso que quando a gente busca o Senhor, a gente fica esperando que o Senhor venha imediato, né? Eu começo a buscar e jejuar o Senhor agora, eu quero que o Senhor faça imediato a nossa vida. Mas Ele disse assim: é necessário que vocês fiquem em Jerusalém, fiquem lá permaneça até que do alto venha. Ele não falou o dia, Ele não falou o tempo, mas o vai vir. Por isso que nós temos que permanecer. Quando nós buscamos o Senhor, quando nós queremos algo mais de Deus, quando nós queremos crescer na unção, quando nós queremos conhecer mais o Espírito Santo, quando nós queremos ter mais revelação do Espírito Santo, não tem como você ser revestido de poder se você não tiver uma intimidade com Ele. Se você não tiver um tempo de busca, de oração, de jejum, de oração, de intercessão, de derramar a tua vida diante do Senhor, se você não entender que você depende dEle 100%, isso é permanecer. Por isso que Ele falou assim: você tem que ficar lá, até que do alto
virá a bênção na tua vida. Serão revestidos de poder sobre você. Quem quer ser revestido de poder sobre a sua vida? Atos 2, verso 4. Quero continuar falando sobre essa grandeza que o Espírito Santo é. Fala, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Até falar em línguas. Quem já fala em línguas aqui? Quantos falam em línguas aqui? Vou fazer o contrário. Quem não fala em línguas aqui? Poucas também, né? Os irmãos não entenderam. Quem fala em línguas aqui? Foi tão pouca gente. Então, aqueles que não falam em línguas ainda, você precisa permanecer na presença do Senhor, até que do alto virá sobre a tua vida, e você será revestido com a unção sobre você. Tem muitas pessoas que é tomada pela unção imediata, recebe a unção, imediatamente recebe um manto, e começa a falar em línguas, é tomado pela unção de poder de graça. Quem já foi assim? Eu fui batizado no Espírito Santo antes de batizar nas águas, descer as águas. Eu lembro que um dia, eu fui lá à tarde, né, pastor Cora? A pastor Cora tinha oração das 2 horas da tarde, 3 horas, e eu ia lá. Eu estava com muita sede no início da minha conversão, como eu tenho hoje, muita sede. Eu ia lá, eu fui lá orar no momento da oração, e a apóstola, quando ela colocou a mão na minha cabeça, eu caí como se eu tivesse tomado um choque, e eu caí no chão. E aquele dia foi as primeiras vezes que começou todo mundo a ser tomado pelo Espírito Santo. Caí no chão, aquela época. Por isso que aquela unção, eu tenho 35 anos de convertido, então aquele tempo estava começando a cair no chão, irmãos. E aquele dia foi o primeiro dia, fui das primeiras pessoas que começou a cair no chão do poder do Espírito Santo. E o Senhor me tomou naquele dia. Eu vi uma unção poderosa na minha vida. Quem quer ser tomada pela unção poderosa? E eu não levantei mais a mesma pessoa. Nunca mais fui mais a mesma. Daquele dia em diante, eu comecei a ter horas de oração na presença do Senhor. Eu comecei a ser tomada pela unção de muita fome de Deus. Eu comecei a ser tomada pelo poder de muita sede, de muito desejo, de muito aquilo que queimava dentro de mim, que ardia, que doía, sabe, aquela coisa que dentro de você, que você não consegue dormir, que você não quer nem saber de comer, que tua família fica preocupada, por que você não está comendo, por que você não quer, você só fica buscando. Alguém fez alguma coisa por você? Sim, fez. O Espírito Santo fez algo na minha vida que eu nunca senti. Sabe aquelas pessoas que falam assim, alguém está fazendo, eu já vi muitos esposos fazendo isso, chega na igreja e converte, né, a maneira que Deus leva eles para a igreja. Fala assim, quero saber o que esse pastor está fazendo na vida da minha esposa, porque que minha esposa está vivendo desse jeito, os meus filhos desse jeito, não dá mais, só vive na igreja, só pensa na igreja, só pensa em orar, só pensa, não faz mais nada na vida. Eu quero ir lá saber por causa disso. E chega lá, o Senhor toma a vida deles, né? Quantos esposos chegou para o Senhor assim? Inúmeros, irmãos, eu já sei. Eu conheço todos os esposos que foi pego pelo Senhor assim. A ignorância dele caiu por terra, e quando o poder do Espírito Santo desceu, ele se tornou nova criatura. A incredulidade caiu. Todo aquilo que estava no coração dele caiu e se tornou um grande homem, poderoso, testemunha da glória de Deus, do poder de Deus. É assim que Deus faz conosco. Quando o poder de Deus nos toma, você é um homem cheio de sede, de fome, de graça. Aquela sede nunca passa, porque é o Espírito Santo que gera continuamente na nossa vida. Aquilo queima dentro de você. Você se torna um apaixonado pelo Espírito Santo. Você se torna aquela pessoa sedenta descontroladamente. Você já viu um crente descontroladamente? Esses dias a gente viu vários. Pessoas loucas por Jesus. Quem é louco por Jesus aqui? Né? Nós precisamos ser loucos por Jesus. Sabe por quê? Nós estamos vivendo num mundo louco, num mundo doido, desequilibrado, sem limite. Nós também temos que ser cheios do Espírito Santo, que nos leva também a fazer algo louco por Jesus nesse mundo, para que o mundo saiba que existe um poder muito maior do que aquele que está lá no mundo. O mundo precisa ver, os jovens de hoje precisam ver que existe algo muito maior do que aqueles que estão buscando lá no mundo.
Essa geração de hoje, sem limite, precisa descobrir que existe algo sobrenatural muito mais poderoso do que um crack, do que uma droga, do que algo que eles estão buscando lá fora. Entendeu? Há um desejo, porque a geração de hoje está uma geração iludida pelo engano, pela perversão, pela violência, pelas drogas, pelo suicídio, por tudo que é ruim. Tem jovens hoje que têm uma vida boa, maravilhosa, entre aspas, porque a vida maravilhosa natural não te preenche o que Jesus te preenche, o Espírito Santo te completa. A vida boa que nós temos lá fora, que o mundo pode te oferecer, é algo superficial, fútil, que não preenche o que o Espírito Santo te preenche e te dá. Por isso que o poder do Espírito Santo que te envolve, ele te completa. Você não precisa buscar o que o mundo te oferece, é porque você que vai dar, porque o mundo precisa. Deus está invertendo os valores. Por isso que os jovens hoje, Deus está vindo para nós, para todos nós. Não é só para os jovens não, é para mim, para você. É para os velhos, é para os 90 anos, para os 80 anos. É essa geração que é o seu suporte, jovens. Essa geração como eu, como os outros apóstolos, os outros líderes, senhoras, mulheres, que nós somos seu suporte de maturidade e estrutura, que Deus está nos dando vocês, para vocês entrar no novo mover do Espírito Santo, para sacudir as estruturas do inferno dessa geração. Por isso que o Senhor está buscando jovens extravagantes, jovens que não têm limites em Deus, que não têm medo, que não têm vergonha de dizer a verdade da palavra. Sabe que a palavra da verdade transforma. Isso é poder de Deus, isso é graça de Deus. Jovens é revestido dos dons. Não, Deus não quer mais uma geração vazia. Deus não quer uma geração vaga. Deus não quer uma geração que não tem muito para oferecer. Deus quer uma, está buscando e levantando uma geração poderosa. Porque quem recebe o Espírito Santo tem poder dele, porque ele é poderoso. Amém? Quem quer receber o poder do Espírito Santo na sua vida? Dentro da sua casa, na vida da sua família, na sua igreja, na sua cidade, no seu trabalho, na secretaria que você trabalha, no palácio que você está. É lá que você vai manifestar a glória de Deus. É lá na faculdade. Na faculdade, lá onde você está estudando, sabe, onde muitas pessoas estão surtadas, onde as pessoas estão suicidando. É lá que Deus está te levantando, para você levantar com a voz profética de poder, para curar aquelas pessoas, sarar aquelas pessoas. Não é você. Nós não fazemos nada, nós só transmitimos aquilo que o Espírito Santo faz, porque é Ele que faz. O poder está nele, a graça está nele, a unção está nele, a cura está nele, a salvação está nele, a restauração está nele. Nós somos apenas um canal, que você seja esse canal de poder de Deus, que Ele tenha liberdade de te usar. Amém? Glória a Deus. Quem quer ser usado pelo Senhor? A unção e o revestimento de poder vem com propósito. Não é só para você falar em línguas, não é para você pular o repeté aqui, pronto, queimar os pezinhos de fogo. Não é para você sair correndo, não é para você. Isso faz parte da nossa alegria, porque servir Jesus dá tudo esse sentimento, né? De sair gritando. Eu faço isso direto, grito, choro, pulo, grito, corro, faço o que eu quero na presença do Senhor. Eu tenho liberdade com meu Pai, eu tenho liberdade com o Espírito Santo, eu faço o que eu quero, mas não é para isso só. O que Ele quer é que você testemunha. Ele quer que você fala de quem Ele é. Ele quer, a única coisa que Ele te encheu de poder é para Ele falar assim: agora você vai lá onde você tem acesso. Eu te coloquei lá porque eu quero que você tenha acesso. Você tem acesso, é lá que eu quero te usar. Eu vou te colocar naquele lugar porque você tem acesso lá, e é lá que eu quero te usar. Porque lá tem povo que eu quero ganhar. Porque eu quero, tem pessoas lá escolhidas que eu quero salvar. Você já perguntou onde você está? Quais pessoas que Deus quer salvar? Porque tem pessoas que Deus quer salvar, que Deus escolheu, que está trabalhando com você. É isso que Deus quer fazer de nós. Lá eu quero continuar. Lá em Atos 2,16, já falei, 2,16? 4,31, Atos 4,31. Vamos correr. Fala o quê? Atos
4:31. Você tem que tirar essa imagem para mim ler. Isso. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com que? Bem alto. Onde eles estavam? No lugar como esse. Estavam no lugar. Eles começaram o quê? Eles estavam orando. Sabe aquele lugar que onde você está, que precisa tremer, as estruturas do inferno começam a tremer? Sabe quando você passa no lugar e aquele lugar começa a desestruturar? Sabe com aquelas pessoas, quando elas chegam em você e falam assim: olha, depois que você passou aqui, começou a orar, deu tudo errado, está uma bagunça, as coisas viram uma bagunça. Começou a tremer as estruturas do inferno, porque ele vai ter que sair. Porque a base do Espírito Santo começa a estabelecer naquele lugar. E a palavra assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos, não foi nenhum, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E que com muita timidez, com muito medo, com muita insegurança, com vontade de sair correndo, foi anunciar a palavra do Senhor. Foi isso? Com intrepidez. O que é intrepidez? O que é intrepidez? Alguém sabe definir o que é intrepidez? Sabe, pastor Júnior, o que é intrepidez? Definir o que é? O que é intrepidez, irmãos? É você ficar escondido, é você ficar lá no salão todos os dias, é você sair na rua e não falar de Jesus para as pessoas, é você ver o mendigo e não falar do poder de Deus sobre ele, é você ser ousado, não ter medo de falar de Jesus para as pessoas. Você tem certeza que Deus é Deus poderoso, que o Espírito Santo, que Jesus Cristo de Nazaré, aquele que me transformou, que te transformou, vai transformar uma geração inteira nesse tempo. Porque eu sei que Deus, o que Deus é na minha vida, eu tenho convicção do que Deus é na minha vida, fará nessa geração de hoje. Eu tenho certeza disso. Quem tem certeza disso? Então ele diz assim: anunciai a palavra com intrepidez. Sejam ousados. Seja ousado, sai da timidez. O poder do Espírito Santo remove o quê? A timidez, tira a insegurança. Sabe aquele medo que você tem de falar de Jesus e ser envergonhado? Tem gente que tem medo de pregar a palavra e ser envergonhado, de não saber falar. Alguém tem alguém assim? Tem gente que tem medo de abrir a boca e não conseguir expressar. Todos nós passamos por isso. Mas quando o poder do Senhor está sobre nós, nos envolve, você não tem medo de nada. Pode falar o que quiser. Pode falar o que quiser. Pode resistir o que for resistir. Você está lá insistindo até aquela pessoa ser cheia do poder de Deus, da graça do Senhor. Ousadia de enfrentar situações, de pregar a palavra, ir para a cidade, para a rua, para os estabelecimentos públicos. Você não tem medo de entrar no bordó lá de prostituição e falar de Jesus. Você não tem medo de estender a mão para aquele boteco e falar assim: você vou converter, vai fechar, porque aqui não vai estabelecer o reino de Deus. Onde o reino de Deus está, a graça e o poder dele está, e o inimigo não pode prevalecer. Essa unção que Deus quer nos dar nesses dias. Eu estava mostrando para a apóstola Vânia essa semana. Eu passava numa boate aqui no centro de Palmas, em um lugar assim que era o mais requintado de Palmas, mas onde destruiu muitos jovens nas drogas. Lá era o point de droga. E as pessoas sempre me falam, né? Porque eles sabem que eu oro lá pela cidade. Aí eu comecei, todo dia que ia para casa eu passo por ali. Aí eu chegava, passava, entrava no estacionamento e estendia a mão. Se ele não converter, vai fechar e nunca mais vai abrir. Se eu não converter, esse dono vai falir, vai fechar e nunca mais vai abrir. Só vai abrir para o estabelecimento do Senhor. Vai fechar. Irmãos, vai fazer 3 anos que nunca mais abriu. Está fechado. Não é mais nada lá. Acabou. Então nós precisamos ter estratégia
Só o poder de Deus nos dá autoridade. Só o poder de Deus nos dá a estratégia de ganhar. Nós temos que fazer isso. Nós oramos para que as pessoas sejam salvas. Nós oramos, mas não pregamos para elas. Nós só queremos que esses botecos se fechem, se tornem igrejas, se tornem núcleos, se tornem base de avivamento de células, mas não oramos. Só queremos que as pessoas sejam salvas, mas as pessoas não vão sair de lá se você não orar. Nós queremos que os macumbeiros, que todas as casas de macumba se fecham, mas não oramos e nem pregamos para eles. Não tem como eles converterem e nem esses lugares do inferno se fechar. Nós temos que estender. Nós temos que ordenar: converta ou saia. Muitas vezes a gente perde muito tempo expulsando demônio, você sabia? Eu já fiz isso. Já passei muito tempo expulsando demônio, passava a noite toda expulsando demônio. Eu falei, mas gente, eu estou perdendo minhas forças por causa disso, perdendo meu sono, estou muito sobrecarregada com isso, estou cansada. E o diabo sabe, ele faz isso, ele vem sempre só para curtir com a nossa cara, só para fazer a gente de tolo, sem conhecimento. A gente não pode perder tempo muito não, a gente tem que dar ordem. Acabou, chega. Você não tem lugar, o seu espaço daqui, o território aqui é nosso. Acabou, você tem que sair. Você tem que sair daqui. Acabou, esse território aqui é nosso. Os anjos de Deus estão aqui. E nós temos falado com esse lugar. Essa semana atrás nós viemos aqui ungir, que eu faço isso todo o congresso. Nós ungimos a cidade, ungimos esse local várias vezes, jogamos sal, jogamos óleo, falando, declarando unção. Quando você chega aqui, está tudo ungido, já tudo consagrado há muito tempo, em cima e embaixo, a entrada, a saída, e nós ungimos. E quando eu cheguei aqui, o pessoal estava montando aqui. Na verdade, não estava montando, estava limpando, lavando. O pessoal da secretaria. Aí tinha um rapaz, o chefe dele estava bem ali, debaixo daquela plaquinha ali. Aí quando nós começamos a entrar, eu falei para as irmãs, quando a gente põe o pé, esse aqui já é nosso, não pertence a mais ninguém, aqui é da igreja, a partir de agora já é da igreja, quem manda aqui é o Senhor, acabou. Colocar o pé aqui já está controlado e dominado pelo Senhor, o inimigo não tem poder neste lugar mais, acabou. Não vou perder tempo com expulsar demônio, e o Senhor virá. E quando nós colocamos o pé ali, aquela placa começou a balançar. O cara ficou doidinho. Que isso? Que é isso? E ele começou a filmar. Eu vou filmar, vou mandar para meus colegas. Que coisa é essa? Placa não tem vento nem nada, que a placa começou a balançar. Falei, aí ele veio falar. Que é isso? Você viu? Eu gravei para mandar para meus colegas. O que está acontecendo? Eu falei assim, se você não conhece Jesus, você não sabe, mas eu sei por quê. Porque os anjos de Deus estão aqui, ao redor deste lugar. A todo lugar, anjos de Deus aqui, há poder de Deus aqui. Onde de Deus está, se tiver algo do inimigo, tem que sair. Ele tem que sair. Ele não pode ficar onde o reino de Deus está. Aí tinha um senhor que estava limpando o chão aqui, lavando, um senhorzinho. Ele falou assim, olha, eles não entendem nada o que está acontecendo, mas eu entendo porque eu sou crente. Eu sei o que está acontecendo. Irmãos, é isso. Nós não precisamos ficar mais perdendo tempo para conquistar territórios. Foi isso que o Senhor falou para Josué. Josué, faz lá o ato profético, a cidade é sua. Eu já resolvi tudo. Eu já entreguei os reis na tua mão, já entreguei a cidade na tua mão. Vai lá e toma posse. Faça o que eu te pedi para você fazer. Todos os territórios que Deus nos entrega, primeiro Ele dá estratégia para você conquistar. Fala do revestimento de poder sobre nós, de graça de Deus. Quero continuar para a gente correr. Romanos capítulo 9, verso 1, rapidamente, por gentileza. Romanos capítulo 9. Diga a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo o Espírito Santo, a minha própria consciência. Não só isso mesmo. Quero falar aqui verso, quero você vai lá no verso Romanos 15, 13. 15, 13. Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos
da esperança, que do poder do Espírito Santo. O que o Senhor quer? Que nós sejamos ricos de esperança. Você que estava sem esperança, que chegou aqui não havia mais esperança para você, do seu ministério, do seu chamado, dos seus sonhos. Você que perdeu sua esperança, eu estou falando isso, que nós temos que ser cheios, ricos de esperança. Ser cheio, transbordar de esperança no poder do Espírito Santo. Como que um crente vive sem esperança, irmãos? Como que um servo de Deus, um líder, vive sem esperança? Porque deixou de ser tomado, revestido do poder de Deus. Só o Senhor nos dá esperança, e Ele nos enriquece com a esperança. Não tem jeito de ser crente, servo de Deus, que ora, que prega a palavra e não tem esperança. Nós precisamos ser revestidos e ser rico da esperança. A Bíblia tira a imagem, fala assim: olha, o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais rico de esperança no poder do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Quem é cheio de esperança, e tudo que você fizer, você tem que ter esperança pela salvação do seu filho. E você ora, então você tem que ter esperança que ele vai ser salvo, ele vai ser liberto. Você ora pelo seu esposo, para ele se converter, então acredita que ele vai ser. Meu Deus, por que tantas pessoas desistem no meio do caminho? Perde a esperança da salvação dos seus amados, perde a esperança do livramento, da restauração da sua cidade, do seu estado, do que Deus pode fazer na sua vida financeira, profissional. Nós temos que orar e crer, ser rico de esperança de Deus, do poder do Espírito Santo. Judas capítulo 1, verso 20. Estou encerrando, tá? Só isso agora. Orando. Tira a imagem. Oi? Viva esperança. Toda a tradução fala: sejais vivo de esperança. Viva a esperança. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica o Senhor com suas palmas. Vós, porém, amados, edificando-vos da vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Igreja, quando a gente entende a palavra da nossa vida, a gente tem que ter outro entendimento, a gente tem que ter outro conceito do Espírito Santo na nossa vida, outro entendimento de que Ele é. Não é a gente que faz as coisas. Gente, é bobeira ficar falando que eu faço. Nós não fazemos nada. Só o Espírito Santo que faz através de nós. Toda a honra e toda a glória é dada a Ele. E fala assim: olha, vós, porém, amados, edificando-vos da vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Nós precisamos nos firmar, edificar na nossa fé, naquilo que eu creio. Ninguém pode mudar esse entendimento de fé na sua vida. Se você tem fé, você tem que firmar nela. Eu creio. Se alguém vem falar ao contrário, não, eu creio. O Senhor falou comigo, eu acredito. Deus é Deus poderoso, Ele vai cumprir. Eu sei que Ele vai cumprir. Eu sei disso. Quantas vezes eu tive que falar isso para mim mesmo, de joelho, de ouvir alguém falar: não vai dar certo, não adianta. É tempo demais. Não importa o tempo, eu creio. O tempo é de Deus. A pressa é minha, mas o tempo é de Deus. A minha pressa não está incluída, não é inclusa no tempo de Deus. Deus tem o tempo e a maneira dele agir. Deus tem a maneira perfeita, porque Ele é extremamente perfeito em tudo que se faz. Ele tem a excelência da excelência. E não adianta a gente querer apressar a Deus, não querendo a gente atropelar as coisas do Senhor. Não adianta você querer ficar murmurando nas coisas do Senhor. Lembra de algo: se você tem costume de murmurar, porque você está faltando ser revestido do poder de Deus. Nós precisamos ser revestidos do poder de Deus, revestidos da graça dEle. Por isso que nós precisamos da nossa fé, manter firme, focado,
visualizar aquilo que Deus é, isso que Deus tem para a minha vida. Então isso vai acontecer para mim. Quem crê nisso? Para encerrar, eu quero encerrar falando da beleza do meu Espírito Santo, do doce Espírito Santo. Eu estou começando a conhecer o Espírito Santo, estou começando a me relacionar melhor com Ele. Eu estava como Jó, só ouvia falar do que Ele é, como Ele é poderoso, só falar dos feitos dEle, mas eu precisava experimentar mais do Senhor, conhecer mais Ele. Eu tenho cada dia me apaixonado mais pelo Espírito Santo. Eu tenho me sentido tão constrangida quando eu oro. Eu fiz aliança com o Senhor de orar, porque é obrigação minha, de todo crente, orar e jejuar. Nós temos uma obrigação, não é porque você é líder não, porque você é crente, serve Jesus. Se você nasceu hoje, nasceu agora em diante, você tem uma vida, relacionamento com Jesus, tem uma obrigação de caminhar com Ele, de jejum e oração, leitura da palavra. Isso é obrigação de todo servo de Deus, de todo crente, líder principalmente, líder que não lê, líder que não ora todo dia. Ele está faltando a unção do poder do Espírito Santo na vida dele. O líder tem que orar, jejuar 2 vezes por semana. Você sabia? Principalmente que vão ser consagrados agora. Você tem que ter um estilo de vida. Não deixa o óleo cair na sua cabeça para você começar um estilo de vida com o Senhor. Você tem que começar agora. Você já tem que ter esse estilo de vida para ser consagrado. Receber, jejuar é um estilo de vida. Orar é um estilo de vida. Ler a palavra é um estilo de vida. A gente tem tanto estilo de vida de natural. A gente tem tanta maneira de viver na vida. A gente precisa montar uma estrutura, porque quanto mais você monta essa estrutura, você conhece mais o Espírito Santo. E eu estou começando a conhecer Ele, um pouquinho dele. E eu estou assim, achando Ele incrível. Não tem palavra para dizer o quanto Ele é maravilhoso, quanto Ele é grandioso, quanto Ele é belo. Lá em Êxodo, Êxodo 33, verso 19, quando Moisés estava tão apaixonado por Jesus, pelo Senhor, ele só viu o Senhor em forma de fogo, de outras coisas, né? De nuvem. O Senhor falava com ele, mas ele não via. E ele falou assim: eu tenho tanta vontade de te ver, Espírito Santo, eu tenho tanta vontade de conhecer, eu tenho tanta vontade de ver a sua beleza. Quem tem vontade de ver a beleza do Espírito Santo? Quer que você fique de pé? Vamos ficar de pé. E quando ele começou, o Senhor começou a falar para ele: olha, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Eu vou começar a passar toda a bondade diante de ti, de te proclamarei o nome do Senhor, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Oh, levanta suas mãos. Aqui Moisés começou a ter uma experiência da beleza do Espírito Santo, e ele ficou impressionado. Quem é o Espírito Santo? Quero que você comece a falar. Quero que você comece a falar. Foi essa experiência que Maria teve quando o seu anjo visitou. E quando o anjo visitou, ele disse que o poder do Altíssimo te envolverá. Ela foi tomada pela unção da beleza do Espírito Santo, de vida. Tudo em Maria vivificou. Ela se tornou uma mulher ousada. Ela se tornou uma mulher corajosa. Ela se tornou uma mulher que acreditou na quem é o Senhor. Ela começou a falar com o Senhor. E ela ficou impressionada pelo estilo de vida que ela começaria a ter. E ela não se prendeu aos seus limites naturais.